Essa é uma nova série que eu decidi começar para que a gente comece a entender, né, os meios alquímicos para que a gente, de certa forma, transcenda, né? É muito interessante porque o Jung estudou alquimia por muitos anos da sua vida e a sua colega Marie, vou chamar ela de Marie, participou ativamente da construção deste livro, né? Ela escreveu 2 capítulos desse livro e este livro, Alquimia e Imaginação Ativa, também, onde conceitos do Jung, que nós trabalhamos nesse livro, são apresentados, só que de uma forma bem mais avançada, né? A alquimia tem uma relação muito interessante e profunda com o processo de individuação que a gente já conversou antes, né? Então, eu recomendo que, primeiro, assista a série que eu fiz do processo de individuação e também que eu fiz sobre o inconsciente coletivo. São conceitos básicos para que aí a gente consiga ir para a imaginação ativa e alquimia, tá? Não tem como você entender de cara esse daqui, tá? Não tem como. Você precisa ter visto os meus vídeos anteriores ou pelo menos ter estudado a respeito, tá? Mas a ideia aqui é que a gente possa conversar com o máximo de simplicidade possível, sem tirar a essência do conteúdo. A gente vai falar de inconsciente coletivo, a gente vai falar da própria definição de alquimia extrovertida e alquimia introvertida, como é colocado. Muitas coisas serão interessantes, eu recomendo que você fique até o final para que a gente discuta, tá? Esse é só o primeiro episódio dessa série Alquimia e Imaginação Ativa. Vai ter muitos outros episódios porque a coisa é realmente profunda, tá? E eu quero aprofundar mesmo, eu quero entrar de cabeça. Então, o que é alquimia, né? Qual que é a definição de alquimia? Em termos práticos e de forma resumida, alquimia é a transmutação de metais. Existe uma frase muito conhecida, né? Que é transmutar o chumbo em ouro. Essa experiência de forma literal é possível, porém ela não vale a pena. A própria Marie cita no livro dela que de fato não vale a pena por conta do trabalho exaustivo e minucioso que tem para algo que não teria muito sentido, porque no final das contas a experiência de transmutar teria mais valor do que o próprio ouro, o resultado em si. E aí a gente vai abordar como que isso ocorre, né, dentro da psique e não só de forma material. Segundo a Marie, ela divide em 2 tipos de alquimistas, que são os extrovertidos e os alquimistas introvertidos. Os alquimistas extrovertidos geralmente trabalham com o mundo externo, com a matéria, experimentos, ação, observação externa, resultados físicos, materiais e práticos. Alquimistas introvertidos são como o caso do Jung, são o meu caso, por exemplo. Longe de mim dizer que eu sou alquimista, porque eu sou, na verdade, uma aprendiz. Eu sou uma eterna aprendiz. Então, eu não gosto de colocar que eu sou alquimista ou que eu sou isso e aquilo. Não gosto de me denominar sendo algo que é extremamente complexo, tal como o processo de individuação. Eu sou totalmente individualizada, eu não preciso de mais nada, porque a gente sabe que não é a verdade. Mas, em termos de definição, eu me identifico muito mais com o alquimista introvertido, porque ele trabalha o mundo interno, a psique, através de meditações, símbolos, arquétipos, reflexão, inconsciente, transformação interior, complementariedade. Tanto o extrovertido quanto o introvertido têm os seus lados complementares para que a alquimia de fato ocorra. Não dá pra gente ficar somente na introversão. Senão a gente fica só no sutil, né? E nada de material de fato ocorre. A mesma coisa acontece quando existe um excesso de extroversão e nada de trabalho interno sendo colocado em jogo também. Então, a complementariedade, né, essas 2 formas, elas são muito interessantes e muito necessárias para que o processo alquímico realmente aconteça. Então, é uma transformação interna, mas que também é externa, simultaneamente com essa complementariedade. Eu resolvi colocar um trecho do livro da Marie, né, Alquimia e a Imaginação Ativa, para que ficasse claro e que não houvesse tantas dúvidas quanto a conceitos tão complexos quanto esses, da mesma forma que eu fiz nos vídeos anteriores
Só que a gente tá com uma pegada mais diferente, né? Por conta da apresentação e tal. Mas eu espero que vocês gostem assim também. Inclusive, comenta se você gosta desse formato de apresentação, misturado com texto, misturado com imagem. Eu quero que você me dê um feedback. Também aproveita e já dá um like, né? Porque eu estou trabalhando muito duro nesses projetos, ok? Que exigem muito de minha atenção. Eu vou começar a ler aqui pra gente entender quais são esses conceitos, né? Eles, os alquimistas introvertidos como Zósimo, pensavam que, em vez de trabalhar com materiais externos, você poderia, com a igual pertinência, olhar dentro de si e obter diretamente informações provenientes deste mistério. Porque você é esse mistério. Você é o próprio mistério da matéria, porque você pertence à matéria. Coisa que a gente também já discutiu em outros vídeos. Nós, todos nós, pertencemos à matéria, a psique faz parte do universo com o qual a gente está estudando. Não existe distinção. Uma forma de, justamente, acessar as informações, saciar as nossas dúvidas, é através da autoanálise, da autoobservação, para que a gente consiga, então, conhecer esse universo, essa realidade. Caso você não tenha entendido, a gente vai adentrar com bastante detalhes mais pra frente. No entanto, como esses materiais estão dentro de você, você também pode conectá-los diretamente. Dessa maneira, eles conectavam o que nós agora chamaríamos de inconsciente coletivo, que, para eles, era também projetado no aspecto interior de seus próprios corpos. Então, eles fazem meditações e acessam o inconsciente coletivo através dessas meditações. É algo muito estranho? A princípio é, especialmente se você não estudou sobre o inconsciente coletivo, né? Mas é algo muito interessante, porque eu não sei se você já ouviu alguém falar, mas é uma frase também muito conhecida. O fato de que todas as respostas estão dentro de nós. Por quê? Porque a gente tem acesso ao inconsciente coletivo. Eles consultam diretamente esses poderes por intermédio do que chamam de meditação. Portanto, a maioria desses alquimistas introvertidos sempre acentuam o fato de que não apenas se deveria fazer experiências exteriores, mas que também seria necessário intercalar com fases de introversão e meditação e alguma espécie de yoga. Por quê? Porque a meditação, a imaginação ativa, essas práticas espirituais, elas servem como pontes para a gente acessar o que está dentro de nós mesmos, no nosso inconsciente coletivo. E a explicação para tudo isso está justamente nessa frase que eu também retirei do livro dela. Olhando para trás, na história, podemos dizer que o que vemos agora como duas coisas e que, por motivo de clareza, tentamos manter separadas, a saber, aquilo que, em termos junguianos, chamamos de inconsciente coletivo e aquilo que, em termos de física, chamamos de matéria, eram para a alquimia sempre uma única coisa. Então, qual que é a ideia? Justamente, é uma única coisa. São as duas faces de uma mesma moeda. O inconsciente coletivo e a matéria. O inconsciente coletivo entenda como a psique, como o universo interior, né? E a matéria como algo exterior, a fisicalidade. Existe algo oculto perante a matéria. Em todo objeto, inclusive é uma coisa que ela também fala no seu livro, em todo objeto existe a sua aparência, né, e sua essência oculta. Para a alquimia sempre foi uma única coisa, o inconsciente coletivo e a matéria. Só que são formas diferentes de acessar, são formas diferentes de ver. Isso explode a cabeça de muitas pessoas, né? Por quê? A gente tem essa tendência a, justamente para conseguir compreender e esclarecer, a gente separar. Mas não tem separação, é a mesma coisa. Então, como que ocorre esse fenômeno de meditar sobre um metal, sobre algum objeto? Se vocês não conseguirem entender, comentem aqui embaixo, fala exatamente o que você não entendeu, para que isso fique esclarecido. Então, vai lá, o alquimista vai lá e medita. Concentra toda a sua atenção em um determinado metal, né? A gente pode meditar em várias coisas, em todas as coisas. Mas nesse caso, onde a gente está falando de alquimia, então vamos usar o exemplo de um metal. Então, o alquimista vai lá, ele medita sobre um metal
e tenta extrair dele as informações necessárias para que aquela transmutação ocorra. No inconsciente coletivo, ele vai ser encontrado como um arquétipo, sim, um arquétipo do metal, o símbolo do metal. E é exatamente o símbolo e o arquétipo do metal que você vai se conectar através da meditação ou da imaginação ativa. E por mais estranho que isso pareça, você vai lá e pergunta: o que você é? Quais são as informações que estão ocultas aos meus olhos que você tem e eu não consigo ver? Por mais louco que isso seja, a gente consegue acessar essas informações. Por que a gente consegue? Porque a matéria e a psique é a mesma coisa. Compreende? Todas as respostas estão dentro de nós. Por quê? A partir daí, a gente primeiro compreendendo que nós pertencemos à matéria, mas que a psique é a segunda face desta mesma moeda, a gente consegue ir muito a fundo, né? Na transmutação interna dos nossos próprios demônios, por assim dizer, mas também na fisicalidade, você compreende? Aqui é como se fosse o primeiro passo da alquimia, pelo menos a alquimia junguiana, que é onde a gente está adentrando, né? E é preciso compreender. É um pouco difícil? Em teoria é básico, mas não é. Então, esse vai ser o primeiro episódio. A gente vai continuar nos demais episódios. Tem muita coisa para a gente falar. A gente vai falar do tempo, do espaço, de partículas. E a gente vai associar tudo isso ao inconsciente coletivo. Então, a coisa vai ficar realmente muito feia. Mas eu espero que você tenha compreendido até aqui. E se não, faça seu comentário aqui no vídeo, destacando exatamente o que você não entendeu, ou o que você entendeu, o que você gostou desse vídeo, para que a gente interaja melhor e que a gente sacie nossas dúvidas, tá? Um videozinho curto, mas muito necessário e primordial para que a gente consiga entender toda essa questão da alquimia, tá? Que a gente explore muitas coisas sombrias e muitas coisas que ainda estão ocultas sobre o nosso inconsciente e sobre a matéria, né, já que são a mesma coisa. Então, muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.